Nessa aula de hoje, vamos resolver os exercícios sobre transformações gasosas que estão na página 23 do livro 7. Esta é uma aula de física para o segundo ano do ensino médio. Então, antes de começar os exercícios, vamos revisar a equação de Clapeyron que nós vimos na nossa última aula. Nós temos aqui que o R, que é a constante universal dos gases, é um número, né, que a gente obtém todas as vezes que a gente multiplica a pressão pelo volume de um gás e divide pelo número de moléculas vezes a temperatura. Lembrando, né, que a temperatura nessa conta precisa estar na escala Kelvin para impedir que a gente tenha o valor zero, né? Nas outras escalas de temperatura, a gente tem, né, a possibilidade do zero, mas não na escala Kelvin. E aí a gente pode escrever então essa expressão como pressão vezes volume igual a número de mols vezes a constante R vezes a temperatura. Se a gente considerar que o número de moléculas não vai variar, ou seja, se a gente estiver considerando um recipiente fechado, em que a gente não vai ter acréscimo nem diminuição de moléculas, a gente pode escrever as transformações gasosas da forma como está apresentado aqui e, né, as três transformações que nós estudamos podem ser sintetizadas nessa que a gente chama de lei geral dos gases. Então, a lei geral nos diz que, ao multiplicar pressão por volume e dividir pela temperatura, a gente obtém sempre o mesmo valor, né? Não importa se a gente fez isso com um gás ou com outro gás ou instantes diferentes de um mesmo gás. O que importa é que, ao multiplicar a pressão pelo volume e dividir pela temperatura, a gente vai encontrar sempre a mesma coisa. Lembrando, mais uma vez, que o valor da temperatura deve estar na escala Kelvin. Aí temos também alguns gráficos que representam as transformações principais, né, que nós estudamos. O gráfico da transformação isotérmica, indicando que para valores altos de pressão, o volume do gás é pequeno e à medida em que a gente diminui a pressão, os volumes aumentam. A lei de Charles, que é a transformação à pressão constante, indica que o aumento da temperatura está relacionado a um aumento de volume, ou seja, a maior agitação das moléculas provoca ali uma expansão no gás. E a terceira transformação, uma transformação isocórica, ou seja, isovolumétrica, indica que ao manter o volume constante, ao aumentar a temperatura do gás, a gente observa um aumento na pressão, ou seja, a força das colisões das moléculas acaba se intensificando com o aumento da temperatura. Após essa rápida revisão, a gente já pode passar para os exercícios que estão na página 23. Então, o primeiro exercício mostra aqui uma tabela e diz que um gás é confinado em um recipiente de volume variável e a variação do volume desse gás ideal com relação à variação de temperatura está representada nessa tabela. Olhando aqui a tabela, nós observamos que à medida em que os valores de temperatura vão aumentando, os valores de volume também. E se a gente for verificar a razão entre volume e temperatura, a gente também vai chegar à conclusão que o valor dá sempre igual, né? 1 dividido por 180 é o mesmo valor de 1,5 dividido por 270 e assim por diante. Bom, aí na primeira pergunta, eles pedem que a gente, observando esses dados, classifique a transformação a que o gás foi submetido. Então, a gente, observando a tabela, a gente já pode relacionar com esse esquema que está mostrado aqui ao lado.
né, em que um aumento na temperatura induz a um aumento de volume. E o gráfico ali, né, correspondente é uma reta, indicando que são grandezas diretamente proporcionais, né, que variam linearmente uma com a outra. Essa situação em que a gente observa, né, conforme os dados da tabela, é o que caracteriza aqui uma transformação isobárica. Então, quando a pressão é mantida constante e a gente observa que o aumento da temperatura provoca aumento de volume proporcional, é chamada de transformação isobárica. E o gráfico que corresponde aos dados, né, que foram mostrados aqui está, né, indicado aqui ao lado e é o que é pedido na letra B. Então, a gente observa ali uma reta indicando que a variação entre o volume e a temperatura é linear. Já o segundo exercício apresenta uma outra tabela. No caso aqui nós temos valores de pressão nas unidades do Sistema Internacional, newtons por metro quadrado, e temperatura em Kelvin. Mais uma vez, a gente observa que existe uma relação linear entre essas duas grandezas, uma vez que, ao duplicar a temperatura, a gente observa uma duplicação na pressão. E, né, a gente poderia representar essa situação usando aqui esse outro desenho que está indicando, né, temperatura e pressão como grandezas diretamente proporcionais e o aumento de uma, então, provocando um aumento proporcional na outra grandeza. E como que se chama esse tipo de transformação em que isso é observado? Então, nós já vimos na aula passada que essa é uma transformação isovolumétrica, que ao manter o volume constante, a gente observa que aumentar a temperatura irá provocar um aumento proporcional na pressão. E o gráfico que representa esses valores, né, que foram mostrados aí nessa tabela, está aqui ao lado. Então, para o valor de 200 Kelvin, nós temos uma pressão de 1 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. E à medida em que a gente passa para 600 Kelvin, a gente, né, triplicou ali a temperatura e a gente observa que a pressão também triplica. E temos então essa reta relacionando as duas grandezas. Vamos fazer agora o exercício 3 e nós temos aqui agora um outro gráfico e é dito que ele foi obtido a partir da transformação isotérmica de um gás ideal. Então, nós vemos aquele formato característico dos gráficos de transformação isotérmica, né? Observamos ali que para pressões altas nós temos valores mais baixos de volume e para pressões baixas, valores mais altos de volume. E temos destacados nesse gráfico três pontos, pontos A, B e C. Cada um corresponde a um momento ali da transformação. Então, o gás saiu de um valor ali representado pelo ponto A, né? A pressão foi diminuindo e chegou até o ponto C, em que a gente tinha uma pressão baixa e um volume alto. Bom, o que ele quer saber? Ele quer que a gente determine a pressão que corresponde ao estado B e o volume que corresponde ao estado C. Então, no ponto B, a gente conhece o volume, mas não conhece a pressão. No ponto C, a gente conhece a pressão e não conhece o volume. E no ponto A, nós conhecemos tanto a pressão quanto o volume. Então, para relacionar o que está acontecendo aí, né, nesses pontos, a gente vai lembrar que, de acordo com a Lei Geral dos Gases, o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura sempre precisa dar o mesmo número, né? É um valor constante. Bom, outra coisa que ele disse é que essa era uma transformação isotérmica.
E assim sendo, a gente vai cancelar os valores de temperatura, né? A temperatura do A vai ser igual a do B, vai ser igual a do C, então a gente pode cancelar ali. E aí, os valores de pressão e volume para o ponto A nós temos, e para o ponto B temos apenas o volume. Mas igualando, né, os dois lados ali, a gente descobre que a pressão do B deve ser de 1 atm. Para obter a informação do volume no estado C, a gente vai raciocinar da mesma maneira. Vamos comparar o ponto A ao ponto C, multiplicando a pressão pelo volume, dividindo pela temperatura. No caso é igual, porque é uma transformação isotérmica, e a gente já pode cancelar. Aí, a partir dessa igualdade, a gente descobre que o volume no estado C é de 8 metros cúbicos. Então, esse gás estava inicialmente com um volume de 2 metros cúbicos, submetido a uma pressão mais alta de 2 atm. À medida em que a pressão vai caindo, o volume vai aumentando, né? E até que se chega ali no ponto C, o volume de 8 metros cúbicos. Vamos fazendo agora o próximo exercício, que diz o seguinte: uma bexiga de festa de aniversário tem volume de 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. A temperatura ambiente é de 27 graus Celsius e a pressão do ar no interior da bexiga é de 0,408 atm. Sabendo-se que o valor da constante universal dos gases é R igual a 0,082 atm vezes litro dividido por Kelvin vezes mol, e que o ar nessas condições comporta-se aproximadamente como gás ideal, determine a quantidade de ar dentro da bexiga em mol. Ele quer saber a quantidade de ar em mol, ou seja, o N, né, o número de mol que seria, né, que representa a quantidade de ar na bexiga. E como nós temos já a informação de pressão, temperatura, volume e a constante, né, a gente tem como descobrir esse N utilizando a equação de Clapeyron. Só que precisamos ter cuidado. Por quê? Porque as unidades não estão todas coerentes. Então, se formos observar a unidade de medida da constante, né, que é o R, ela está na unidade atm para pressão, L, que seria litros para volume, Kelvin para temperatura e mol para número de moléculas. Bom, quando foi informada que a pressão, ela também estava em atm, então, ok. Mas quando foi informado o volume, ele não estava em litros. Então, será necessário transformar esse volume de metros cúbicos para litros, para ficar coerente com a unidade que está colocada aí na constante. Então, a gente não vai mexer nas unidades da constante, a gente vai mexer nas outras unidades para que fiquem coerentes com a unidade da constante. Então, para isso, o que está ali, o volume de 3 milésimos de metros cúbicos, a gente vai poder dizer que isso corresponde a 3 litros, porque 1 litro é justamente 1 milésimo do metro cúbico. A temperatura, nós já vimos que precisa ser sempre colocada em Kelvin nessa fórmula. Então, a gente vai fazer ali a transformação, somando 273 ao valor que está em Celsius. Fazendo então as devidas correções nas unidades, a gente vai aplicar a expressão da transformação ou lei de Clapeyron e vamos chegar ali, né, que o valor do N é de 0,05 mol. O próximo exercício, né, o exercício 5, diz que temos um recipiente cúbico de volume 0,1 metro cúbico e que está na temperatura de 27 graus Celsius. Nessas condições, determine a pressão de meio mol do gás
considerando que a constante agora, nessas outras unidades, que são unidades do Sistema Internacional, tem o valor de 8,3 joules por mol vezes Kelvin. Muito bom. Se a constante agora está nas unidades do Sistema Internacional, a gente vai precisar deixar as outras grandezas também em unidades do Sistema Internacional. O volume está em metros cúbicos e isso já está correto, porque metro cúbico é sim a unidade de volume no SI. A temperatura vamos precisar ajustar, como já fizemos no exercício anterior, né, e transformar em Kelvin. E fazendo então esses ajustes, nós vamos mais uma vez utilizar a equação de Clapeyron, substituir o valor do volume, do número de mol, da constante, né, universal dos gases e da temperatura, né, que já foi colocada ali em Kelvin. Fazendo então o cálculo, chegamos à conclusão que temos uma pressão de 12.450 pascal. Por que pascal? Porque estamos utilizando as unidades do Sistema Internacional. E ao utilizar essas unidades, a pressão vai ter a unidade pascal, que é correspondente a dizer newtons por metro quadrado. Agora chegamos ao exercício 6, também sempre atentos às unidades de medida. Então diz o seguinte: no alto de uma montanha, a 8 graus Celsius, um cilindro munido de um êmbolo móvel de peso desprezível possui 1 litro de ar no seu interior. Então esse cilindro é como se fosse uma seringa de injeção, só que, né, bem grande, de forma que tenha 1 litro de ar em seu interior. E ali no alto da montanha a temperatura era de 8 graus Celsius. Ao levá-lo ao pé da montanha, cuja pressão é de 1 atmosfera, o volume do cilindro se reduz a 900 centímetros cúbicos e sua temperatura se eleva em 6 graus Celsius. A pressão no alto da montanha é de aproximadamente quantos ATM? Então, verifiquem aqui que vamos precisar fazer uma transformação na unidade de volume, porque nós temos um dos volumes em litro e o outro em centímetros cúbicos. Para relacionar as informações, podemos usar a Lei Geral dos Gases. Precisamos lembrar, então, que a gente, quando está aqui a informação da temperatura na base da montanha, o que ele diz é que a temperatura se eleva em 6 graus Celsius, ou seja, aumenta 6 graus Celsius. Então, 8 era o valor da temperatura no alto da montanha. Ao chegar na base, 8 mais 6 graus Celsius vai ser 14 graus Celsius, que é o valor da temperatura lá embaixo. Então é necessário ficar atento a essa informação para não confundir, né, o que ele está querendo dizer. E o litro precisa estar coerente aqui com o centímetro cúbico. Então, ou a gente vai deixar tudo em centímetros cúbicos ou tudo em litros. Não pode usar, né, da forma como está aí. De acordo com a resolução que o livro traz, ele optou por transformar o centímetro cúbico para litros. Então, como 1 litro corresponde a 1.000 centímetros cúbicos, 900 centímetros cúbicos são, né, o valor aqui é de 0,9 litros. As duas temperaturas, tanto do alto da montanha quanto da base da montanha, a gente precisou transformar em Kelvin, então somou 273 aqui. E com isso, né, a gente descobre que o valor da pressão lá no alto da montanha era de 0,88 atmosferas. Então, que corresponde aqui à letra C. E chegamos, por fim, ao exercício 7. E aqui diz o seguinte: numa indústria de engarrafamento e liquefação de gases,
Um engenheiro lida frequentemente com variações na pressão e no volume de um gás devido a alterações de temperatura. Um gás ideal, sob pressão de 1 atm e temperatura ambiente, que no caso seria 27 graus Celsius, tem um volume V. Quando a temperatura é elevada para 327 graus Celsius, o seu volume aumenta em 100%, ou seja, dobra, né? O volume vai dobrar quando a temperatura tem esse aumento de 27 para 327 graus Celsius. Nessa situação, qual será então a pressão do gás em atm? Então vejamos aqui que a pressão inicial era de 1 atm e precisamos descobrir a pressão final. Temos os valores das temperaturas, a inicial e a final, e sabemos que o volume final vai ser o dobro do volume inicial, né? Um aumento de 100% indica isso, que o valor duplicou. Então, para a gente resolver esse exercício, mais uma vez vamos utilizar a Lei Geral dos Gases, né? Somar o valor de 273 nos valores de temperatura que ele informou e lembrar que o volume final é o dobro do volume inicial. Então, a gente pode ali na nossa fórmula, né, colocar que o V2 corresponde a 2 vezes o V1. Aí, o V1 vai aparecer dos dois lados da igualdade e vai poder ser cancelado. Fazendo isso, a gente vai ter como incógnita a pressão, né, a pressão 2. E essa pressão 2, a gente descobre que vai ter o valor de 1 atm. Ou seja, essa foi uma transformação isobárica, né? A gente fazendo ali o cálculo descobre que a pressão final era igual à pressão inicial.